Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. Vamos trazer tudo aqui, algumas questões para essa roda de conversa. Uhum. O que acontece? No primeiro, quando a gente está falando de uma investigação policial, a investigação policial precisa correr sob completo sigilo. Por quê? Porque o sigilo é importantíssimo, inclusive para preservação, enfim, de estruturas, né, do que você está investigando, quem são os investigados, porque naquele primeiro momento, a polícia ela vai abrir muitas linhas. E tá certo, ela tem que fazer isso. Depois ela vai fechando, essa linha não tem cabimento, ela não se confirma. Mas quando a gente começa a jogar tudo isso para a mídia, a gente começa, inclusive, a acabar com a reputação de muitas pessoas, porque ele é investigado, mas não significa que ele é o autor daquele determinado crime. Ele é investigado porque a polícia tem que investigar todo mundo mesmo. Principalmente quando você não tem ninguém que está assumindo a autoria daquele crime. Ou não achou ninguém ali em flagrante. Então ela está fazendo o trabalho correto, sim, de investigação. Mas quando a gente começa a jogar todas essas, muitas informações para fora, por conta, né, às vezes do engajamento só, né, do imediatismo, a gente também está atrapalhando. Isso eu digo no papel aqui, não só da imprensa, mas das redes sociais. O que acontece? A primeira grande coisa que chegou, assim, foi aventada na mídia, eu até dei um pulo, até falei com a Alessandra, porque foi dito que aquilo seria um crime praticado por uma organização criminosa. Eu falei, mas isso saiu da onde? Ah, não, porque ela apareceu com a cabeça raspada, isso é um sinal de tribunal do crime. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que chegar aqui para elucidar. A Alessandra tem muita experiência em tribunal do júri, já participou, é uma grande estudiosa, inclusive, de casos que envolvem facção criminosa. Sim. Então eu vou pedir para ela explicar se isso se sustenta. Sim. Carla, bom, vamos lá. A primeira observação que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de envolvimento do crime, de organização criminosa nesse crime, é o estado que nós estamos da federação. Então nós temos dezenas de facções criminosas 88. pelo Brasil. São 88 facções criminosas só no Brasil. Porque no caso que a gente está comentando aqui, o caso da menina Vitória, a primeira hipótese de que foi o crime organizado foi o PCC, em razão do PCC ser a maior facção do Brasil aqui no estado de São Paulo. E hoje do Brasil. É a grande facção, PCC e Comando Vermelho. Isso aí todo mundo sabe, ok? Então essa é a primeira observação. Peraí, se foi organização criminosa, a gente tem que levar em consideração o perfil dessa organização criminosa. Cada facção tem as suas normas internas. O crime, ele é organizado. O estatuto do PCC... O estatuto do PCC veda isso, Júnior. Veda. O Comando Vermelho ainda permite tribunal do crime com menor de idade, lá no Rio de Janeiro. Há, sim, tribunal do crime com menor dentro da facção Comando Vermelho. Mas como a gente tá falando aqui de Cajamar, que é uma comarca do estado de São Paulo, município do estado de São Paulo, a primeira especulação, deve ter sido o PCC. Tudo foi o PCC. Qualquer crime que acontece, fala, cara. Não, porque assim, antigamente era pacto satânico. O crime que era mal investigado é pacto satânico, Exato. Agora tudo é PCC. Gente, não sabe? Isso Mas não assim, é por verdade. que cortariam um cabelo, raspariam a cabeça? Pra confundir a polícia? Não, é porque assim, de fato, Deixa eu- algumas sanções, algumas penalizações dentro do crime organizado envolvem, por exemplo, espancamento, corte de cabelo. Esse é o tipo de punição por você descumprir determinada norma daquela facção. Mas no caso aqui, eu pode falar que eu tô defendendo o PCC, sem problema nenhum, mas de fato, tem que defender aqui o PCC, porque no estatuto do PCC, Carla e Júnior, é proibido tribunal do crime com menor de idade. Então, não tem como, vamos dizer assim, alguém ter levado a vitória para as ideias. Isso aí tá fora de cogitação, pelo menos em relação à facção denominada Primeiro Comando da Capital. Não é que ela tá defendendo, né? Ela tá brincando aqui. Porque assim, a Alessandra é uma grande estudiosa. Então, quando você estuda como é que o crime organizado ele vai
se ambientar dentro de cada situação, a gente entende que isso não cabe. Sim. Mas o que acontece? Hoje, tudo aqui, né? A gente que mora em São Paulo, para as pessoas que são de São Paulo, tudo e qualquer coisa agora virou é o PCC. É o Aqui é o PCC. Justamente. PCC. E assim, isso é verdade? Não é. Então é o seguinte, precisamos de Em regra, investigação. não, mas acontece, Sim, tá? e se for, eles vão, né, ter que Sim. responder isso ali perante a justiça. Sim. Não, mas por mais que os haters aqui comentem, pessoal que tá ao vivo, eu não estou aqui defendendo nenhuma organização criminosa. É só uma forma ilustrativa de dizer que, pra mim, no caso Menina Vitória, eu descarto completamente a hipótese de envolvimento com crime organizado do primeiro comando da capital, porque o seu próprio estatuto, as normas de quem pertence a essa organização não permitem tribunal do crime O pessoal com entendeu. menor. O pessoal entendeu. É. Mas a questão é, por que então rasparam a cabeça? Por que então tortura? E no caso, já que o crime não foi praticado por uma pessoa só, quem estaria ajudando? Uma das suspeitas que a polícia, um dos suspeitos da polícia seria o ex do ex, né? O tal do Daniel, que é a hipótese, nós não temos ainda elementos concretos para afirmar isso aqui É o ao vivo, ciúmes que causou... mas pode sim esse rapaz que é apaixonado por esse ex da Vitória tenha por vingança, por ciúmes, por ódio, né? Porque o amor da vida dele não quer ficar com ele, que é homem, e sim quer voltar, porque eles tinham separado ali o Gustavo, né? Então eles estavam ali conversando, marcando encontro novamente. Ele estava Gustavo, pelo que nós aprendemos a verificar dos depoimentos colhidos até agora, ele estava se reaproximando de Vitória. Isso é uma hipótese de que o tal do Daniel não gostou. Então, se foi o Daniel, se seria essa motivação, é uma grande possibilidade a gente analisar, sim, essa motivação. Porque tem ciúmes, tem amor, tem ódio. E esse crime bárbaro, a forma que a Vitória ela é assassinada, demonstra muita raiva, demonstra vingança. Ali tem muita crueldade, é uma assinatura de muita crueldade. De novo, o cabelo é algo muito importante para uma mulher. Ponto. Nós não sabemos ainda qual foi o processo de tortura psicológica que essa menina passou. Antes mesmo, né, de passar pela tortura física, pela violência toda que ela passou, essa menina passou por uma grande violência psicológica. A retirada do seu cabelo é uma violência muito grande. Sabe qual é todo o problema? É que você ainda nós não temos ainda a real motivação. E eu te digo, tá correto. Tem 5 dias que esse corpo foi encontrado. Tem 5 dias que essa vítima foi achada. Você, assim, não é fácil você descobrir qual é a motivação. Por que alguém faria mal para a Vitória? Se ela não tem antecedentes, era uma menina boa, as pessoas só faziam elogios à Vitória, ela tinha um comportamento que não tinha nada de inadequado, ou seja, ela não oferecia risco nem perigo para ninguém. O que tinha na vida da Vitória que ainda não sabemos? Por isso que a investigação é muito importante, porque uma parte da investigação com a perícia vai responder como ela morreu, quanto tempo ela estava ali, quais são todos esses indícios. A outra parte vai responder a motivação desse crime. O que leva uma pessoa a fazer tamanha brutalidade com uma mocinha como ela? Ou pior, o que leva outras pessoas a contribuir para que essa pessoa chegue ao seu intuito? Porque, pelo que a polícia apresenta até agora nessa investigação, esse crime não foi cometido por uma pessoa só. Não. Então, assim, para além da vingança, para além dos ciúmes, para além do ódio que tenha motivado esse crime, o que motiva as pessoas que participaram em coautoria? Então, aí você veja, a polícia abriu essa linha aqui de investigação que poderia ser uma facção criminosa. Eu acho que essa é a linha de investigação mais fraca dessa grande investigação. Eu acho que ela não se sustenta. Eu até descarto, inclusive. Por tudo que a gente está ouvindo aqui. E, novamente, eu acho que quando você vai usar, né, o nome de uma facção criminosa, seja ela qual for, ela também quer que esse crime seja elucidado. Inclusive, para que, olha, fui eu ou não fui eu? Fomos nós ou não fomos nós? Entende? Eles têm interesse na elucidação desse crime. Uhum. Isso é uma realidade. Aí temos uma segunda linha de investigação, que seria um crime passional.
né? Isso é dito, inclusive, pelo delegado, que faz uma coletiva. E vamos tentar entender por que ele traz isso. O que é um crime passional? Na grande maioria das vezes, quando nós vamos ver a passionalidade, então tem ali, né, um casal que tá brigando, enfurecido, estão se xingando, estão alterados, um pegou uma faca e esfaqueou o outro. Então foi ali no calor da emoção, tem raiva, tem ódio, tem muita coisa. Tem o contexto da violência doméstica e familiar nesses casos também. Quando a gente olha o caso da Vitória, ali tem planejamento, tem premeditação. Emboscada. Exato. Então, assim, isso poderia ser um crime passional? Também poderia. Mas com uma outra característica. Não é aquele, sabe, aquela loucura. Estamos com raiva, no desespero, que um acaba matando o outro. É uma coisa Relatos Selvagens, né? Lembram do filme lá? Que um acaba, né? Um mata o outro numa questão bastante passional, de ódio ali. Aqui existiu uma emboscada. Aqui existiu um planejamento. Aqui existiu uma preparação. Olha o que... E ela teve, né? Acho que a sabedoria, naquele momento que ela se sente perseguida, de mandar uma mensagem para a amiga. Se ela não tivesse mandado essa mensagem para a amiga, nós não saberíamos que ela estava se sentindo ameaçada e que pessoas possivelmente estariam seguindo ela. Por que é que essas pessoas estariam seguindo ela? Vamos puxar a história do ex-namorado com esse amigo que pode ter um relacionamento com ele ou não? Não sabemos, porque nada disso também ficou comprovado. Isso tudo é uma conjectura. Mas será que isso seria suficiente para você fazer o que foi feito com essa menina de 17 anos, torturá-la dessa forma? Porque ali tem traços de vingança. Quando a gente olha, eu vou tirar o teu cabelo, eu vou te desfigurar, ali tem vingança. Tem um dado que é muito importante também, que é o seguinte, e eu acho que isso vai ficar, daqui a pouco vai ser pacificado, essas informações virão à tona, é que, de fato, essa menina não morreu naquele local. Aquele local foi um local onde foi escolhido para deixar aquele corpo. A desova, né? Exatamente. A gente está numa região de mata. Quando a gente pensa numa região de mata, o que acontece? Tem muitos bichos, né? Quando você tem um corpo morto, né, tá ali, os bichos de alguma forma vão atacar. Então vão ter pequenas mordidas. Isso pode acontecer, né? Você tem animais de pequeno porte. E pelas informações que chegaram até o momento, isso não existe, tá? O que acontece? O que nos leva a crer que esta menina foi morta em algum lugar. A gente ainda não sabe se foi morta naquela mesma noite, na noite seguinte, qual é o período. Isso a gente precisa do legista nos informar. Isso ele vai nos informar, inclusive através da entomologia ali das larvas. Então, já tá com tanto tempo, então, né? Então, tudo isso vai ser muito bem explicado. Mas, olha só que interessante. Se ela já estava em algum outro lugar, morta há algum tempo, e é passado um determinado tempo, é levada até aquele local, porque nós não tínhamos a informação que a gente tem até agora, é que não temos ali mordidas de animais, ou seja, não temos nenhum animal ali da região que tentou arrancar um pedaço. E isso acontece, tá? A gente tem vários casos que a gente olha que as imagens, enfim, daquela pessoa que morreu naquele local, começam a ser mordidas por animais que vão arrancando pequenos pedaços. Muito bem. Esse corpo, então, já estava morto. O que vai acontecer? Isso é uma outra informação para quem gosta de investigação, que é o seguinte. Quando você transporta um corpo morto, que já está morto há algum tempo, vai acontecer um processo, e a Alessandra pode explicar aqui também, que é o processo de decomposição. Gente, o cheiro da morte é o pior cheiro do mundo. Você conversa com qualquer pessoa que trabalha nessa área, ou na divisão de homicídios, ou no IML, ou que vai ao encontro de cadáver. Dependendo do tempo de putrefação daquele corpo, ele começa a exalar cheiros que Gases, são né? absurdos. E digo mais, esses cheiros não saem. Então, se ela foi transportada no tal suposto carro para ser desovada ali, o cheiro está dentro do carro. E não é fácil tirar esse cheiro. Demora. Porque, assim, inclusive, os médicos... O Corolla vai ser periciado. Sim, os médicos usam equipamento especial para mexer em corpos em decomposição. O Corolla foi o carro que ela viu, né? Seria do Michael, né? Daquele... Um dos... Um dos caras que mexeram com ela. Ela Não, viu que passar. seria o suposto motorista do carro.
Essa é a informação que a empresta gente o tem. carro, Ele empresta né? o carro. Que não tem até então Empresta nenhuma carro pro ligação Gustavo. com a Então, mas Vitória. é o carro que ela viu passar, Sim. certo? É feito. Uma pessoa, ela faz uma foto do veículo, né? Faz uma foto, mas o que Faz acontece? uma foto do veículo, olha. Inclusive, Não eu ex- fotografei o veículo, esteve por aqui. Não existe ligação, a Vitória não tinha, vamos dizer, amizade com esta pessoa dona deste carro, né? Por que é que ele foi preso? Por que que a polícia vai pedir, né, o mandado de prisão dele? Porque ele vai se contradizer. Ele vai contar uma determinada versão, a esposa dele vai contar uma outra, as versões não se batem. Parece que ele tem um perfil mais agressivo, um perfil estranho. Aham. Enfim, ele está sendo investigado. A justiça aceitou ali o pedido, né, de mandado de prisão dele, para Certo. que ele, inclusive, não atrapalhe nas investigações. A Alessandra pode explicar como é que é essa prisão, que é uma prisão cautelar, Temporária. não é isso? Isso. A autoridade policial, o doutor Aldo Galeano, ele representou aliás, doutor Fábio Lopes Senac, é o delegado de polícia que representou judicialmente pela decretação da prisão temporária. A prisão temporária ela é uma das prisões previstas no nosso Código de Processo Penal que tem como principal objetivo justamente para que a polícia possa fazer o seu trabalho sem interferência daquela pessoa que está sendo suspeita de um delito. Então, o Daniel e o Michael, hoje eles estão com prisão temporária decretada. Isso não significa que eles são autores desse delito. Eles estão figurando nesse inquérito policial como suspeitos. Estão foragidos. O Michael foi encontrado e foi preso. Não, sim, ficaram foragidos. Não teve apresentação, o que eu quis dizer, Carla, é que não teve apresentação espontânea. Assim, Como, eles por não- exemplo, o Gustavo. Assim que ocorreu a mera suspeita de que poderia ter ocorrido algum delito, o Gustavo, imediatamente, ele se apresentou à autoridade policial para contribuir, para prestar esclarecimentos relacionados ao desaparecimento da Vitória, o namorado, o ex-namorado. Então, talvez, isso foi muito criticado quando o juiz negou o pedido de prisão preventiva do Gustavo, mas eu entendo que, judicialmente falando, né, juridicamente falando, a decisão foi acertada. Porque a partir do momento que ele, espontaneamente, ele se apresenta à autoridade policial e fala, olha, eu também tenho interesse, eu também quero saber, eu quero contribuir com a investigação, por que vai pedir a prisão de uma pessoa que está colaborando com a justiça? Então, de fato, não há aplicação da lei penal, conveniência da instrução processual, não há nenhum requisito do artigo 312 para decretar a prisão preventiva do Gustavo. Acertadamente, a decisão que manteve ele aguardando o desfecho desse inquérito policial em liberdade. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.